Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Para quem já tá me acompanhando aqui no canal já tem um tempo, já tá sabendo que eu sempre vou falando para vocês colocarem aqui, darem sugestões de vídeos, né, de peças para eu trazer as aulas aqui para vocês. E tem muita gente me pedindo batinha agora pro verão, tá? Então, agora vocês vão ver bastante batinha, tem algumas pessoas que estão pedindo bolsas, saias, saída de praia, então são essas peças agora que vocês vão ver mais peças para verão mesmo, tá? E agora, hoje, eu tô fazendo a blusa, tá? E a próxima aula vai ser a saia para combinar com essa blusa. E aí, se vocês quiserem já até fazer, que eu já tô bolando aqui já pro ano novo, né? Se vocês já quiserem fazer esse modelinho aqui em branco, amarelo, as cores que vocês gostam de usar aí pro ano novo, né? Vai ficar super bonito. Inclusive, quem assistiu a última aula, que foi a bolsinha, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Essa bolsinha eu também fiz já pra usar com esse modelinho, tá? Olha aqui, ó. Quem não assistiu, vou deixar o link aqui, tá? Pra vocês. Aqui a bolsa, ó. A bolsa. E vou mostrar a saia, que já tá pronta, pra quem já quiser assistir, né? Ó, então, deixa eu afastar aqui pra vocês. Então, aqui vai estar a saia. Ó, a saia aqui toda rendadinha também. Vou mostrar pra vocês o forro, né? Pra fazer o forro dela também. Quem gosta aí de usar com biquíni, não precisa do forro, mas, né? Aí eu vou ensinar. E aí, vocês usam o conjuntinho, né? Se vocês quiserem usar o conjuntinho, aqui, ó. Vou colocar a bolsa mais perto aqui. Deixa eu puxar aqui, ó. Tá vendo? Fica um conjuntinho, ó. A blusa, a saia e a bolsa. Não é legal? Até pra vocês, se vocês quiserem presentear, né? Alguém agora, chegando o Natal aí, ó. Ou pra vocês fazerem mesmo, pra vocês, tá? Então, aqui é a sugestão de algumas inscritas, né? Da bolsinha, as saias, que eu vou trazer também, vou trazer mais modelo de saia, e as batinhas. Então, aqui eu fiz o conjuntinho já pra vocês, tá? Hoje, então, a gente vai ficar com a blusa, com a batinha, que é bem fácil. Eu fiz com o fio Charme, tá? Charme Tex é 378. Essa cor aqui é roxo cítrico, se vocês quiserem usar a Charme também, né? É roxo cítrico 6567. Como que eu vou falar pra vocês aqui em cima, olha, porque muita gente tá tendo dificuldade, tá? De começar a peça por causa das correntinhas. Eu sempre falo assim, a gente presta bastante atenção, porque depois vocês, ó, fica muita gente perguntando, né? Então, assim, ó, tá bem explicado, vou deixar bem explicadinho aqui pra vocês não terem dúvidas. Pra não dar diferença, porque vocês sabem que até quando vocês vão comprar uma peça M, vamos supor, eu visto M. Eu vou comprar de uma determinada marca, o M vai ficar pequeno em mim. E de outra marca, o M vai ficar grande. Então, por causa disso, então assim, eu prefiro trabalhar com medidas do que tamanhos M, G, sabe? Ai, você precisa fazer tantas correntinhas. Não, vocês não precisam fazer tantas correntinhas, porque de repente, ó, aqui, essa blusa aqui, pra mim, eu fiz 52 correntinhas pra dar 50 pontos, tá? Aqui ela tem, aqui ela ficou com 40 centímetros de ombro, tá? Porque essa peça aqui a gente também começa aqui pelo ombro, tá? Então, 40 centímetros. Então, pra vocês fazerem assim, ai, Kátia, mas eu visto um M também, será que vai dar? Pega uma fita métrica, todo mundo tem uma fita métrica, né? Medem aí o ombro de ponta a ponta e vocês vão ver o tamanho que vocês querem, se vai dar os 40 centímetros. Deu os 40 centímetros, vocês vão usar o mesmo fio que eu e a mesma agulha que eu, aí vocês podem fazer as 52 correntinhas para começar. Ai, Kátia, eu não quero fazer com a Charme, eu quero fazer com outro fio, com outra agulha mais fina. Então, aí vocês vão medir, né, deu os 40 centímetros, em cima da fita métrica, vocês vão fazendo as correntinhas e vão colocar as correntinhas em cima da fita métrica até alcançar, né? Vocês vão fazendo a quantidade de correntinhas até chegar
nos 40 centímetros, não fica mais fácil assim? Assim vocês vão ter certeza que a peça vai servir em vocês, até para o cliente de vocês. Gente, eu tenho muitas encomendas e todas as encomendas que eu recebo, eu peço para a pessoa assim, quanto que você quer de altura? A pessoa quer a saia, vamos supor um tamanho da saia. Quanto que você quer de altura? Isso daqui é tudo para vocês, é dica, tá? Para vocês, se vocês quiserem pegar essas dicas para vocês, né? Então, qual a medida que vocês querem da saia? Ah, eu quero 35 centímetros. Eu tenho uma encomenda de uma saia que a moça quer 37 centímetros de comprimento de saia e 60 centímetros ela quer de babado. Então, assim, ela já me passou todas as medidas exatas. Então, olha a felicidade da cliente quando ela receber a peça de acordo com o que ela quer. Porque, de repente, eu vou fazer uma peça com, vamos supor, 40, a saia com 40 centímetros, 45 centímetros e o resto de babado. Ela não vai gostar da peça, porque não vai estar de acordo com ela. Aqui, se eu fizer um ombro com 45, né, vamos supor, eu vou fazer 45 para que dê certo na minha cliente. Aí a peça vai ficar um pouco grande, a manga vai ficar caída, a pessoa não vai gostar. Então, gente, faz de acordo com o tamanho do cliente de vocês, de acordo com a pessoa, né, que vai usar a peça, até para vocês mesmo. A maioria aqui também tá começando a fazer para vocês mesmo, né? Então, vão medindo aí, fica bem mais certo. Todo crochê, qualquer fio, gente, qualquer fio, muita gente tem dúvida também. Todo crochê, todo tricô, sempre dá uma esticadinha depois que lavar. Então, vocês sabem que, se vocês querem uma peça muito, tipo uma peça larga, vocês sabem que vai lavar, ela vai ficar um pouco mais larga também. Então, já faz um pouquinho mais, sabe? Mais certinho o tamanho, para que depois a peça fique de acordo com o gosto de vocês, o tamanho de vocês e da cliente de vocês, tá? Mediu aqui, o ombro deu 50 centímetros, então vocês vão fazer as correntinhas até chegar nos 50 centímetros. E aí, o resto é só vocês me acompanharem aqui. Não fica difícil, né? Eu acho que assim a peça fica mais especial. Eu já vi canais aqui que eu gosto bastante das peças que a pessoa faz, mas aí a pessoa faz assim, não falando mal, e não vou nem falar quem que é a pessoa, tá? Mas a pessoa fala assim, ó, tamanho, essa aqui é uma peça P. Se vocês vão fazer um M e um G, vocês aumentam 10 correntinhas para cada tamanho. Se vocês forem acompanhar o que ela falou, não dá certo, tá? Vocês vão fazer, porque ela tá fazendo o P de acordo com ela. Só que ela não sabe, ela nunca fez a peça M, a peça G, porque a pessoa tá acostumada a fazer só a peça P, entendeu? E se ela colocar só 10 correntinhas para fazer uma peça M, de repente não vai ser um M do seu tamanho, tá? Então, por isso que eu gosto de trabalhar com as medidas, tá, gente? Só para ficar bem claro aqui, eu gosto de ter a peça feita para mim, né? Vamos supor, se eu fosse comprar uma peça de alguém, que alguém fizesse, né, pra mim. É como uma costureira, quando você vai lá na costureira, eu quero um vestido assim, 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 você não tem que passar as medidas, ela não tem que medir todo o teu corpo pra poder fazer a peça de acordo, né, com as suas medidas. Então, o crochê pra mim é isso aqui. Não trabalhar em cima de tantas correntinhas, tem que ser tantas correntinhas, tá? Só pra esclarecer, espero que não tenha ficado dúvidas e que vocês não fiquem bravas com muita conversa aqui no começo do vídeo. Então, aqui eu vou fazer um espaço, um pedaço menor, tá? Pra ficar mais rápido o vídeo, porque eu já falei demais. E tem muita gente que não gosta de falar, né? Que quando a gente conversa aqui. Eu só tenho que me atentar aqui, porque tem que ser números pares, tá? Pra vocês fazerem esse começo aqui, vocês não vão poder fazer 49 correntinhas, tem que fazer 50, tá certo? Então, aí, fazendo as correntinhas de acordo com o que eu falei aqui em cima, eu vou trabalhar agora a terceira correntinha. 2 correntinhas primeiras aqui, eu vou pular, tá? Pra poder fazer o primeiro ponto alto. Por que que a gente pula as 2 correntinhas? Pra dar o tamanho certinho aqui, olha. Tá vendo? De um ponto, como se fosse um pontinho aqui na frente também, tá? E aí, toda essa carreira primeira aqui, eu trabalho ponto alto.
Aí a pessoa pode perguntar assim, ah, Kátia, mas eu não posso começar a blusa por baixo? Não, porque vem os aumentos. Os aumentos, como ela é uma bata, tá vendo aqui, ó? É mais fácil você começar com uma peça de um tamanho certo e depois você fazer o aumento, porque na verdade o aumento aqui vai ser a troca de agulha, entendeu? E se você fizer o contrário, não dá certo, tá? Aí a pessoa fala assim, é só você trabalhar de acordo com a agulha. Não dá certo. Já tentei fazer o contrário, não fica o mesmo resultado, tá? Então, para ficar exatamente assim, a gente tem que começar por cima, tá? Então, a primeira carreira todinha fechadas aqui com pontos altos. Quem tá começando aí com o crochê, eu sugiro que vá me acompanhando, né? Ou vá anotando aí do lado como tem que fazer, né? Porque daí fica bem facinho de pegar. E aí, então, eu vou fazer, tá? Até o final, pontos altos. Cheguei aqui no meu último ponto, tá? Minha última correntinha trabalhada, viro o trabalho, subo 3 correntinhas. E agora eu vou fazer o ponto cruzado com 2 pontos aqui, ó. Eu vou pular o primeiro, vou trabalhar o segundo. E o terceiro, aqui eu trabalho ponto alto normal. Tá? Faço 2 pontos altos seguidos. E aí, eu dou a laçada e volto a trabalhar o ponto alto aqui nesse ponto que eu pulei. Cuido com a minha extensão aqui do fio, tá vendo, ó? Ele não pode ficar nem muito apertado, senão o ponto vai ficar repuxado, e nem muito largo, tá vendo? Porque senão o ponto vai ficar feio mesmo. Então, vocês têm que, ó, cuida com a extensão aqui e que a agulha fique certinha aqui na diagonal, tá? E aí, a gente faz, então, o ponto alto, ó. Termina, né? O ponto alto, olha aqui. Ficou atravessadinho, né, ó. Próximo, vou pular o primeiro ponto, aqui, ó. Esse aqui eu trabalhei, né? Então, eu vou pular esse primeiro ponto, vou trabalhar o segundo e o terceiro de novo, fazendo ponto alto. E aí, eu volto do alaçado e volto a trabalhar nesse que eu pulei. De novo, cuida com a extensão aqui do fio, ó. E aí, solta a laçada, né? Vai soltando aqui pra fazer o ponto alto. Então, ele vai ficar assim. Vou fazer mais um com vocês, ó. Pulo o primeiro, trabalho o segundo e o terceiro. Essa linha Charme aqui, ela é bem macia. Dá um caimento perfeito também na peça, tá? Ela tem um brilho diferente, assim, bem bonita. Tem umas cores lindas. Charme também é da Círculo, tá? Quem sempre me pergunta qual é a marca, né? Aqui, ó. E aí, a gente vai fazer até o último ponto aqui. Então, aqui, como a gente começou com as 3 correntinhas, né, que fica na altura de um ponto, a gente vai terminar com um ponto também. Lembrando para vocês sempre trabalharem esse último ponto aqui, tá? Isso eu sempre falo, porque eu sempre vejo as pessoas falando por que o trabalho ficou torto. Ó, como é uma correntinha, né, como a gente começa com as correntinhas aqui para subir a carreira, então, ele fica apertadinho, as pessoas acham que não é para trabalhar esse ponto, mas é sim, porque senão vai ficar, né, como eu falei, vai ficar completamente torto o trabalho. Então, tá aqui, ó, comecei com ponto alto e terminei com ponto alto. Viro o trabalho, subo as 3 correntinhas de novo, né, pra ficar a altura de um ponto, e aí eu vou fazer tudo de novo, ó, vou pular o primeiro, vou trabalhar o segundo e o terceiro, o ponto alto, né. E aí, eu dou a laçada e volto, então, a trabalhar aqui no primeiro pontinho aqui que eu pulei. Cuida com a extensão do fio aqui e pronto, ó. E aí, ele vai formando esse desenho aqui de ponto cruzado. Pulo o primeiro, trabalho o segundo. Trabalha o terceiro. E volto aqui no primeiro ponto. Gente, eu acho que eu não falei o número da minha agulha. Eu tô trabalhando com a agulha 5, gente. Me perdoem. É agulha 5, tá? Como eu quero o estilo bem rendado, para que seja bem verão, para que dê o caimento que eu quero, então eu trabalhei a 5. Mas se vocês quiserem fazer com uma agulha mais fina, tá? Vocês podem fazer aí de acordo com o gosto de vocês.
Eu sei que tem muita gente que não gosta de trabalhar com agulha mais grossa, mas se vocês tentarem pelo menos uma vez assim, eu também não gostava de trabalhar com agulha grossa, tá? Mas o resultado realmente é outro, tá, gente? Então, aqui eu vou trabalhar até o final. E aí, vocês vão fazer essas carreiras aqui, né? Esse ponto cruzado aqui. Aqui eu tenho 13 carreiras. Até essa parte aqui, ó, tá vendo? Até a parte mais fina tem 13 carreiras. A hora que a gente vai começar, então, o aumento, né? O babado. E se vocês quiserem colocar aquele cordãozinho aqui, ó, nessa blusa, também dá pra colocar, tá? Tem gente que não gosta do cordão, tem gente que gosta. Então, aqui eu tô mostrando sem, mas eu vou fazer depois o cordão e vou mostrar pra vocês como é que fica depois também, tá? Porque com o cordãozinho, depois ela fica com mais estilozinho de bata mesmo, né? Então, eu acho que fica mais bonitinho. Então, ó, terminei aqui essa carreira, ó. Vou trabalhar de novo aqui o meu último ponto, né? Que foram aquelas 3 correntinhas que eu comecei a carreira aqui. E trabalho aqui, então, finalizei aqui essa carreira. Então, vocês vão fazer as 13 carreiras, tá? Se vocês forem fazer a blusa do tamanho G. Se vocês forem fazer uma M, 10 carreiras já é o suficiente aqui para um tamanho M, para um tamanho P também, tá? Não precisa fazer as 13 carreiras, não. Ai, Kátia, eu vou fazer uma G. Aí, vocês podem fazer umas 15, 16 carreiras, se vocês forem acompanhar, né, esse fio e essa agulha que eu tô fazendo. Tá? Se vocês forem trabalhar com uma agulha mais fina, lógico, vocês vão fazer mais carreiras, tá? Agora, pra parte do babado, eu vou trocar a minha agulha. Como é a mesma sequência aqui, tá? Não vou fazer as 13 carreiras, porque é a mesma coisa aqui, tá, gente? Só pra a aula não ficar muito extensa aqui. Eu não ficar falando. Tem gente que já fala que já comenta aí que eu falo demais. Então, aqui, ó, pra parte do babado, eu peguei a minha agulha 5,5. Se vocês quiserem pegar 6, também pode pegar, pra ficar mais abertinho, né? Quem for trabalhar fazer uma blusa G, um GG, ela fica mais larguinha aqui embaixo também. E aí, vocês podem pegar uma agulha 6 ou 6,5, tá? Eu peguei aqui a 5,5, já foi o suficiente pra ficar o babado aqui como eu quero. Então, eu vou subir as 3 correntinhas, né? Como que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um ponto alto estendido aqui em cima desses bloquinhos, né? Eu vou fazer o mesmo ponto, só que com ponto alto estendido, tá? Ó, eu vou pular o primeiro ponto, vou trabalhar o segundo. Eu vou tirar uma laçada por vez aqui, ó. Eu tiro o primeiro, tiro a segunda e a terceira. De novo, vou fazer o segundo ponto aqui, ó. Dou a laçada, né, aqui, ó. Solto o primeiro fio, agora solto o segundo e fecho o ponto. Então, ele vai ficar mais comprido, né? O ponto vai ficar mais comprido do que esse daqui. E aqui já vai começar a dar um ar de mais largo, né? Porque eu tô usando já a agulha mais grossa e já tô fazendo um ponto maior. Entenderam? E aqui eu volto, então, a trabalhar no ponto que eu pulei, fazendo ponto alto estendido também, ó. Vou soltar o primeiro, vou soltar o segundo e fecho. E assim eu continuo, ó. Pulo o primeiro, trabalho o segundo. Aqui, ó, soltando um por vez, né? O terceiro, a mesma coisa. Aqui. E aí, eu volto no ponto que eu pulei. Ó. E aí, eu sigo uma carreira só fazendo assim, tá? Eu sigo aqui até o final. Trabalhei o último bloquinho aqui, vou fazer esse meu último ponto, né? Então, eu vou fazer o ponto alto estendido aqui também, ó. Solto a primeira, solto a segunda e fecho, tá? Então, essa primeira carreira aqui, como a gente já mudou, né, o ponto e a agulha, ela já vai começar a ficar um pouquinho mais larga. E agora sim, a gente vai fazer o babado ficar maior ainda. Então, agora a gente vai subir as 3 correntinhas. E aqui, o primeiro ponto, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Ó, vou pular o primeiro, trabalho o segundo com ponto alto estendido ou ponto alto alongado, né? Dependendo da região, aí é um jeito que vocês falam diferente, né?
Aqui, ó, soltando um por vez. Volto para aquele ponto que eu pulei. Aqui. E agora, o que que eu vou fazer? Nesses espaços aqui entre um bloquinho e outro, eu vou fazer um ponto alto estendido aqui, ó. Pra ficar mais larguinho, então, o meu babadinho, tá? Então, eu vou aumentar. Então, em cada separação aqui, né? Cada espaço entre um bloquinho e outro, a gente vai trabalhar um ponto alto estendido. Aqui eu trabalho o bloquinho, né? Com ponto cruzado aqui. Volto pro ponto que eu pulei. Gente, essa linha aqui, ela rende tanto que vocês vão ficar... Tem muita gente que já... Eu nunca tinha trabalhado com essa linha Charme, tá? Porque pra mim é novidade aqui. Aqui, como eu moro em Florianópolis, eu já comentei no vídeo anterior, é bem difícil de achar... na verdade, aqui existem duas lojas, tá? Dois armarinhos, 2 ou 3 armarinhos. Um é mais que vende coisa de bijuteria e as outras duas são 2 lojas que vendem mais linhas, né? Lãs e coisa de armarinho mesmo, né? E não tem muita variedade de fios, então por isso que, Kátia, você só trabalha com fio tal? Não, eu vou trabalhando assim, né, com o que eu tenho disponível ali na minha frente para poder comprar, para ver. E eu nunca tinha pego essa Charme aqui para comprar. Como eu adoro lilás, eu falei, eu quero fazer uma blusa dessa cor. E só tinha realmente desse fio, essa marca aqui. E aí tem o fio amigurumi, né? Mas o amigurumi já não... Adoro trabalhar com amigurumi, mas ele não rende tanto. E essa daqui, gente, ela rende demais. Vocês, quem já tá acostumada, né? Eu já vi bastante gente falar, Kátia, eu posso trabalhar com a Charme, mas eu não sabia que ela rendia tanto. Então, vale bastante a pena a gente comprar. Ela é um pouquinho mais cara, né, do que os outros fios, assim. Mas, bom, aqui R$17, né? É porque aqui em Florianópolis tem fios assim que eu pago 9, que eu pago 8. Então, mas pelo que ela rende, né, vale bastante a pena mesmo, tá? Então, com um novelo dessa daqui, dá pra fazer uma batinha dessa daqui, P. Não é legal? Então, né, se vocês forem trabalhar, eu comprei 3 novelos dela e fiz o conjunto. E ainda fiz a bolsinha. E ainda sobrou. Então, assim, ela rende bastante, né? Pra vocês fazerem aí uma peça aí, um conjuntinho de... Até se vocês forem fazer, não precisa ser pro ano novo, nada. Pra vocês, né? Se vocês trabalham com vendas, ela rende bastante mesmo, vale bastante a pena. Tá? Então, aqui, olha, lembrando sempre de colocar o ponto alto alongado aqui no meio dos bloquinhos, tá? Pra crescer, então, aqui o nosso babado. Então, quem não conhece essa linha, né, voltando aqui, não conhece essa linha, vale bastante a pena, tem mais uma dica. Algumas pessoas falam assim, Kátia, você fala demais, você não tem que dar dica, né, tem que ser só a aula igual fulano de tal. Gente, o meu canal é de crochê e dicas, eu tenho que dar dicas, e eu gosto de passar pra vocês tudo que eu vou aprendendo, porque todo dia a gente aprende alguma coisa, né. Tá vendo? Até essa daqui da linha Charme eu aprendi depois de bem velha, né, aprendi com vocês também aqui. Então, assim, a gente, uma passar um conhecimento para outra, eu acho que é isso que é bacana, tá? Então, aqui eu vou fazer o último ponto. Ó, trabalhando aqui, né, o último ponto sempre. E aí, a próxima carreira, mesma coisa, sobe as 3 correntinhas, vai trabalhando, e aí, todos esses pontos a gente vai trabalhar um ponto só, tá? Não precisa fazer 2 pontos, a não ser que vocês queiram um babado muito grande, né? Bem babadão mesmo. Aí vocês podem colocar 2 pontos aqui ao invés de um, agora nessas próximas carreiras, tá? Mas aqui, ó, eu vou passar a medida pra vocês aqui do babado aqui embaixo, como que ficou, tá? E aí, só seguir. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, então, com essa parte aqui, com esse ponto a mais, tá? Então, mais 6 carreiras, vocês terminam a bata de vocês. A minha batinha aqui, ela, ó,
de largura aqui, ó, do babado, aqui embaixo, ela ficou com 55 centímetros de largura. É bastante, né? Aqui em cima ela tá com 40 e aqui ela ficou com 55. Então, ela cresceu bastante, tá? Então, aí se vocês quiserem que cresça mais, vocês podem colocar os 2 pontos ou vocês podem só aumentar a agulha, porque daí também ela vai ficar um pouquinho mais afastado, né? Vai ficar com mais carinha de renda mesmo. Ela ficou com 45 centímetros de altura. E o que mais que eu ia falar? E o total de 13 carreiras aqui, o total todinho aqui de cima a baixo. Para fazer a união delas, então aqui vocês vão precisar fazer 2 partes, tá? 2 partes iguais. A gente vai colocar o lado errado, né? O lado do avesso aqui pra dentro. Eu fiz a minha emenda com agulha de crochê, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, quem não sabe. Aqui, a parte da cava, vocês que decidem aí o que vocês querem. Eu fiz, ó, eu emendei aqui a minha blusa aqui embaixo, até na segunda, até a terceira carreira que a gente tava fazendo com ponto com a agulha 5, tá vendo, ó? Primeira, segunda, terceira carreira aqui. De baixo pra cima, tá, gente? E aí, ó, aqui, ó, ela ficou com uma manga bem larguinha, bem legal. Tem gente que gosta de uma manga mais larga, né, com uma cava maior aqui, aí é vocês que decidem também. Aqui em cima, olha aqui, ó, também fiz com agulha de crochê, tá? Eu fiz o tamanho aqui, na verdade, de 2 bloquinhos, tá vendo? Olha. E aqui eu vou fazer desse lado também. Pra fazer a emenda, a gente vai usar agulha 5, tá? A gente não vai usar a 5,5. Senão até aqui na parte do crochêzinho ali do ponto baixo vai ficar muito largo, vai ficar feio. Então, tem que ser com a agulha que vocês trabalharam aqui na peça. Então, a gente vai colocar a parte, ó, aqui a outra parte da manga, né? Deixei um pra fazer com vocês aqui, ó. Coloca a agulha no primeiro ponto de um lado e no primeiro ponto aqui do outro, ó. Primeiro pontinho aqui. Já puxo o fio aqui, já sai aqui, ó, um ponto baixo aqui em cima mesmo. E aí, então, eu vou trabalhar o espaço que nem do outro lado ali, o espaço de 2 bloquinhos ali de X, né? Ó, o que vocês têm que pegar? Passa pelos 2 fios da frente e passa pelos 2 fios aqui de trás. Kátia, posso fazer com agulha de tapeçaria? Pode. Aí, vocês vão costurar do lado do avesso, tá? Tem gente que me pergunta, posso fazer essa blusa com 2 cores? Gente, vocês podem fazer do jeito que vocês gostarem, do jeito que vocês preferirem, do jeito que a cliente, né? A cliente às vezes, eu quero 2 cores iguais, 2 cores que se combinem e tal. E pode fazer? Pode, lógico que pode fazer. Aquilo que eu falo, crochê, a gente tem inúmeras possibilidades, né? Em cima de uma mesma peça, a gente pode fazer várias combinações e acaba saindo, na verdade, uma peça diferente, né? Então, aqui, ó, o espaço de 2 bloquinhos, o espaço de 2 bloquinhos daqui, tá vendo, ó? Vou terminar o meu último ponto aqui. Não é difícil de juntar. Ó. Só cuidem pra ficar ponto em cima de ponto certinho, pra costura não ficar torta, tá? E aí, a gente corta o fio. Aqui, gente, eu vou pegar uma agulha mais fina, porque ainda tem muita gente também que me pergunta como é que faz pra arrematar. Pra arrematar, normalmente, eu gosto de pegar uma agulha mais fina, tá? Olha aqui, ó. Eu venho aqui embaixo, no próprio ponto que eu costurei, né, que eu fiz a minha emenda, tá vendo? Aqui, ó. A minha agulha não tá mostrando aqui embaixo, aqui na parte de cima, né, na verdade. Ó. Eu vou puxar aqui e já vou fazer um nozinho, gente, olha. Tá vendo? Faço um nozinho bem discreto, puxei aqui o fio. E isso eu vou fazer umas 3 vezes, pra que não solte, ó. Pra que o fio não se solte conforme a pessoa for usando, conforme for lavando. A gente sabe que crochê solta mesmo, os fios vão acabar se soltando, mas pelo menos é garantido de que a peça não vai se abrir, tá, gente? Que o crochê... Esses dias uma amiga veio me pedir pra fazer uma blusa linda, linda, linda. Ai, desculpa, gente, fiquei rouca aqui.
Uma blusa linda que ela, ó, e aqui dá a mesma coisa, tá? A gente vai puxando, tá? E faz aqueles nozinhos aqui. Então, ela comprou uma blusa linda, só que é industrializada, é máquina de tricô a blusa dela. E quando eles fazem essas peças assim de tricô, eles fazem tantas peças juntas e depois eles costuram em cima do crochê aberto, do tricô aberto. E conforme a pessoa vai usando, vai soltando, né? E aí ela pediu para eu arrematar, eu consegui arrematar ali direitinho com uma agulha mais fina, né? Mas eu já vi isso também com muita gente fazendo acontecendo com as peças de crochê, porque não fazem direito o arremate, não como se fala, não dá um nozinho certinho, né? Faz um nó de qualquer jeito aqui, fica aquele bolo, né? E acaba se soltando depois o trabalho aí fica bem feio. Enfim, agora a gente vai trabalhar a nossa manga, tá? Vocês entenderam ali como é que faz para arrematar, né? E aí vocês fazem isso todos os fiozinhos que tiverem para fora. A parte da manga aqui, como eu já costurei a minha lateral, ó, fiz o mesmo pedaço, tá? Que eu deixei de um lado, o mesmo pedaço que eu emendei de um lado, eu emendei do outro. Vou começar pela parte de baixo daqui da manga, sempre eu gosto de começar por baixo, tá? Justamente pro fio depois, para eu poder arrematar, que vai ficar aqui embaixo do braço. Olha só, eu vou começar aqui, olha, tá vendo? Onde tem esse pontinho aqui, ó. Só pra dar um nozinho aqui inicial. Tô fazendo com a minha agulha 5, tá? Essa primeira parte. Opa! Essa primeira parte, então, a primeira carreira eu vou fazer com a agulha 5. Vou subir as 3 correntinhas. Aqui nesse espaço, ó, vocês vão ver que como a gente trabalhou sempre um ponto alto na ponta, né? Ó, então, ele vai ficar abertinho aqui. Eu vou trabalhar, então, o ponto X. Eu vou fazer mais um ponto aqui. E agora, eu vou voltar, ó, eu dei a laçada e eu vou voltar a fazer o X aqui, ó, bem no espaço que eu fiz a minha emenda, tá vendo? Ó, nesse espacinho aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, deixar, ó, aqui, pra ficar um X bem certinho. Vai ficar meio apertadinho pra puxar aqui o fio, mas é só pra dar o início aqui, ó, tá? Agora, a gente tem esse espacinho, né, ó, esse ponto aqui e o aberto aqui, que seria aquele ponto alto. Eu vou trabalhar os 2 pontos altos aqui dentro desse ponto alto aqui. E vou voltar o meu X aqui, o meu ponto cruzado, exatamente nesse espacinho aqui desse ponto, olha. Pra poder dar certo o X. Ele sempre vai ficar mais apertadinho aqui, ó. Olha só, deu certo, né? De novo, o próximo espaço aqui do ponto, eu trabalho os 2 pontos altos. E volto com o ponto atravessado nesse daqui, ó, nesse pequenininho aqui. Porque se vocês forem fazer tudo dentro desse ponto aberto aqui, a hora que vocês forem fazer esse ponto atravessado, ele não vai atravessar, ele vai dar um nó só e não vai ficar o desenho do ponto, tá? Então, ó, os 2 pontos sempre aqui nesse espaço grande. Ó, 2 pontos altos. E volto com o X aqui, ó. Volto pra atravessar nesse ponto pequenininho, ó. Puxa aqui o fio. E olha só. E aí, então, a nossa manga já tá saindo já direto daqui da nossa blusa. Não fica com aquelas costuras, né, na manga. Eu gosto mais assim, ó. De novo, próximo espaço, vocês estão vendo assim, então, todas as carreiras aqui a gente vai trabalhar os 2 pontos, né, ó. Os 2 pontos altos. E vou voltar com, ó, o ponto cruzadinho aqui, nesse fechadinho, nesse pequenininho aqui, ó. Isso a gente vai fazer toda a nossa volta aqui da blusa, na primeira carreira, então, e também com a agulha 5. A mesma agulha que vocês fizeram aqui, tá? A minha, no caso, o 5. Então, eu fiz a minha volta toda aqui, né?
certinho. Cheguei aqui no último ponto, eu vou pegar e só vou dar aquela laçadinha, né, aquele ponto baixíssimo aqui no nosso primeiro ponto, ó, pra juntar aqui, então, a carreira. E agora eu vou trocar a minha agulha, vou pegar de novo a 5,5, vou subir as 3 correntinhas, e agora eu já vou começar a fazer essa parte aqui, ó, que a gente fez aquele ponto no meio dos bloquinhos, tá? Então, a gente vai fazer 2 carreiras agora, com essa parte do babado, com o ponto aqui no meio dos blocos. Agora, ó, subi as 3 correntinhas, pulo o primeiro ponto, o segundo, eu vou trabalhar aquele ponto alto estendido, ou ponto alto alongado, faço o primeiro, faço o segundo, soltando, né, uma laçada por vez, volto no ponto que eu pulei, e aí eu vou soltando uma laçada por vez. Agora, aqui, ó, no intervalo entre um ponto e o outro, eu vou fazer o ponto alto alongado aqui. Próximo ponto, pulo o primeiro, trabalho o segundo, e aí a gente vai fazer exatamente como a gente fez ali no babado, tá? E aqui, então, na minha blusa, eu fiz 2 carreiras com essa agulha 5,5 aqui, tá? Com esse ponto aqui que a gente tá trabalhando. E aí, é só seguir, tá? Ó, vou mostrar pra vocês. E aí, né, fazendo esse ponto aqui. E ficou assim a nossa manga. Então, se vocês não quiserem uma manga com tanto babado, é só vocês seguirem com a mesma, podem até seguir com os mesmos pontos aqui, ó, na verdade, com os pontos da própria blusa aqui, sem ser a parte do babado. Mas, vocês entenderam, né? Só vocês seguirem aqui, ó. Exatamente como a gente fez a primeira carreira, vocês podem fazer mais umas 4, assim. Ou, se vocês querem como a minha, vocês vão trabalhar, como eu falei, agora com a agulha 5,5, fazendo o ponto alto estendido, né? Com esse ponto no meio dos bloquinhos, aqui, né? Pra ficar o babado. E aí, é só fazer 2 carreiras que já é o suficiente, tá, gente? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu vou terminar a minha aqui, vocês vão ver fotos, né, da blusa aqui depois, vídeos. Quem não me segue no Instagram, me sigam ali no Instagram, que eu sempre coloco fotos e vídeos. Lembrando que a próxima aula, gente, então, tá? É a saia pra combinar, então, aqui com a nossa blusa. A nossa saia toda chique. E eu vou trazer pra vocês também aqui como eu falei, né, o forro, pra vocês colocarem, pra vocês até usarem com a nossa bolsinha aí, ó. Com a bolsinha aí pra vocês arrasarem aí nesse verão. Um look completo aí pra vocês venderem, passearem, irem pra praia. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!